Bem, só algumas palavras para fazermos essa vigília com mais compreensão das coisas e termos mais graças durante a noite. Gostaria de falar nesse sermão a respeito, em primeiro lugar, do ódio que o demônio tem contra Deus e contra nós. Em segundo lugar, o que atrai e facilita a ação do demônio sobre nós. Por que isso acontece? Porque há coisas que facilitam uma maior ação do demônio sobre nós. E sinais prováveis, ou até mesmo bastante seguros, de que isso acontece sobre nós ou sobre alguém. E não falamos aqui de possessão, falamos de certas tentações mais específicas e mais sérias. E, finalmente, os meios de afastar o demônio e de estarmos sob a proteção de Deus e assegurarmos ainda mais a nossa salvação. O espírito de caridade, o espírito de amor pelos interesses de Deus e pela salvação das almas, tem vários adversários. O primeiro desses adversários é o demônio. O demônio é o inimigo nato do fim último do homem. O demônio tem como aliado o mundo. O demônio exerce sobre a terra uma ação que preocupa seriamente qualquer pessoa que se dedica de maneira zelosa a salvar as almas. O demônio é o inimigo nato do fim último do homem. E por essa expressão inimigo nato, nós queremos indicar uma rivalidade, uma incompatibilidade fundamental, uma incompatibilidade profunda e irreconciliável entre os dois. Não é uma inimizade passageira, mas uma oposição de sistemas de pensamento, de visões fundamentais e de princípios. A pastoral verdadeiramente caridosa não se esquece disso, e isso é de uma grande sabedoria. Seria ridículo um soldado que não acreditasse na guerra, e seria cego um pastor de almas que sonhasse em fazer o bem sem ter que lutar contra inimigos. A caridade tem como adversários aqueles que são adversários de Deus. O que é inimigo de Deus deve ser também o nosso inimigo. E o primeiro de todos os inimigos é o demônio, que odeia Deus com ódio imenso, porque vê em Deus aquele que doma o seu orgulho, aquele que puniu de maneira justa a sua rebelião. O demônio tem ciúmes do homem com uma inveja absolutamente furiosa, porque nós, que somos seres insignificantes comparados com os anjos, nós iremos ocupar o lugar que os anjos perderam na glória e na felicidade eterna. O demônio é o inimigo nato do fim último do homem. Em primeiro lugar, esse fim é a glorificação de Deus pelo homem. O demônio, ele só consegue pensar nisso, que essa é a nossa finalidade primeira, ele só consegue pensar nisso rugindo de ódio, porque o que ele mais gostaria de todos nós homens é que nós lançássemos blasfêmias o tempo inteiro no rosto do nosso Criador. Esse fim é, em segundo lugar, a felicidade de cada um de nós no céu pela salvação eterna das nossas almas. Ora, só de pensar que uma criatura humana ocupará no céu o lugar dos anjos que se condenaram, faz com que os demônios entrem em fúria. O demônio tem como aliado o mundo. O mundo, no sentido que nós damos aqui, nada mais é do que o conjunto das coisas terrenas, na medida em que elas nos afastam de Deus. O mundo é um aliado do demônio, e o demônio usa o mundo na maioria das tentações com que nos ataca. O demônio exerce na terra uma ação que preocupa seriamente todo pastor zeloso pela salvação das almas. Essa ação do demônio, eu posso garantir para vocês, é absolutamente real. Ela é incessante. Não vê de que Judas não dorme, Cristo disse. Ela é organizada, ela é implacável. Ela só é superada pela força e pela universalidade da ação de Deus onipotente. O demônio tem um conjunto de auxiliares, assim como Jesus Cristo tem os seus auxiliares. Tudo o que se diz e tudo o que se faz neste mundo contra Deus e contra a salvação do homem provém originalmente e principalmente desta organização do demônio e do inferno. Se o cuidado pastoral das almas ignorasse toda essa ação do inferno, então o seu valor e a sua eficácia seriam muito menores. Porque negligenciando o principal inimigo das almas, o cuidado pastoral delas necessariamente acabaria lutando mal. Mas uma pastoral verdadeiramente zelosa conhece bem o demônio, e um dos seus grandes cuidados é de armar os padres e os fiéis contra o inferno e contra o mundo, como nós buscamos fazer aqui nessa capela. Infelizmente, muitas pessoas levianas dão muito pouca importância para essa luta contra os poderes do inferno. Como diz São Paulo no capítulo 6 da sua epístola aos Efésios, revesti-vos da armadura de Deus. Veja, é de Deus, é um socorro sobrenatural. Para que possais resistir às armadilhas do demônio.
Pois não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas contra principados e potestades, contra príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhados pelos ares. A exegese católica de sempre vê aqui não só uma doutrina teórica, mas um programa prático de vida católica, confirmado pela experiência dos santos e pela tradição ininterrupta da Igreja. Sem essa armadura, que são as proteções de graça sobrenatural, todo o conjunto de bens sobrenaturais que Deus nos deu, nós estamos indefesos contra o demônio. Fidelidade à doutrina católica imutável nos seus 2000 anos de Igreja, estado de graça, santificante, a vida virtuosa, o zelo de levar a virtude aos que estão no erro, a confiança em Deus, o conhecimento da palavra de Deus, a oração, são o que compõe esta armadura que nos defende do inferno. Armadilhas do demônio de São Paulo, armadilhas, em grego, metodias, algo metódico. Esse termo em grego indica estratégias calculadas, é o sentido exato dessa palavra, não são ataques aleatórios. Essas armadilhas calculadas, planejadas, metódicas do demônio incluem falsas consolações, escrúpulos, tentações adaptadas a cada alma, falsos raciocínios, desânimos, tristezas, inquietações, tudo o que Santo Inácio expõe nas suas regras para o discernimento dos espíritos. São Tomás diz, numa das suas questões da Suma Teológica, a finalidade do demônio é afastar o homem de Deus. Por isso tentou desde o princípio afastar o homem da obediência ao mandamento que Deus lhe deu. Ora, esse afastamento mesmo de Deus é buscado como finalidade enquanto ele é desejado sob o aspecto de liberdade. Isso aqui é fantástico, São Tomás, 800 anos antes, contra o liberalismo, né? E na medida em que pelo pecado alguns são levados a este fim, liberdade, caem sob o regime e o governo do demônio. Rebelião contra Deus apresentada sob a aparência de liberdade, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de religião, liberdade para que a criatura, que não é nada, se coloque em pé diante de Deus e fale olhando bem aos olhos dele, eu decido a minha vida. Santo Inácio, talvez mais do que os outros santos, ele expôs bem nos seus exercícios espirituais, na meditação sobre as duas bandeiras, os dois estandartes, que o motor secreto das coisas que acontecem neste mundo é a luta entre Jesus Cristo e o demônio. Santo Afonso prescreve aos seus missionários, quando chegam numa paróquia para pregar uma missão, orações especiais para afastar o demônio. E Santo Afonso fala, o demônio duplica seus esforços no início de uma missão. A oração é a arma invencível. E Leão XIII compôs uma fórmula especial de exorcismo, instituiu a oração a São Miguel Arcanjo, que nós rezamos até hoje no final da missa. E bem tendo compreendido melhor aqui o ódio que o demônio e o inferno têm contra Deus e a salvação das almas, vamos falar agora das principais coisas que atraem a ação do demônio sobre nós. A razão dessas coisas atraírem uma maior ação do demônio sobre nós e os sinais prováveis e até bastante certos de que isso acontece com alguém ou conosco. A primeira das coisas que atraem a ação do demônio sobre nós é o pecado, lógico. Com as suas tentações, o demônio tenta, é daí que vem essa palavra, né? Com as suas tentações, o demônio tenta desordenar a nossa psicologia, fazê-la funcionar contra o seu Criador, orientá-la para longe dele, habituar nossa psicologia a funcionar de modo habitualmente desordenado, inclinando ao mal por repetições e repetições de atos, de falsos raciocínios tornados habituais, e assim conseguir tomar controle sobre nós, um controle maior ou menor. É um controle em princípio de influência, maior influência sobre a nossa imaginação, maior influência sobre a nossa memória, maior influência sobre as nossas emoções. Com isso, tenta influenciar nossos raciocínios, fazer com que aceitemos falsos raciocínios, desânimos, justificativas para a ira, para a revolta, desistir do bem, a covardia de não nos vencermos. E essa covardia é de um modo tal que, na prática, significa que eu penso assim, eu tenho mais prioridade do que Deus. Deus pode acabar sendo ofendido, mas eu não posso ficar cansado, coitado de mim, se eu fizer esforço, etc. A graça santificante é o principal meio de proteção da alma contra a ação do demônio. Estar em estado de graça o máximo possível, ou seja, sempre, é algo absolutamente prioritário. A graça atua como uma barreira espiritual fundamental, ela eleva o ser humano à ordem sobrenatural. Isso aqui é muito importante.
Isso aqui realmente coloca o homem muito debaixo da proteção de Deus, colocando a alma num estado radical de amizade com Deus, de filiação divina, e torna a alma adornada com virtudes, o que a fortalece contra as influências diabólicas. Quando a alma está em estado de graça santificante, obtida pelos sacramentos como o batismo, a confissão, a Eucaristia, o demônio perde a autoridade sobre a alma, porque o pecado mortal, que permite uma maior ação demoníaca sobre a pessoa, é eliminado. O fato é que qualquer pecado mortal coloca a pessoa imediatamente sob a influência do demônio, mas a graça santificante cura essa ruptura, impede que os demônios exerçam poder direto, limitando-os a tentações externas ou indiretas, desde que a pessoa se permaneça fiel. Essa proteção da graça é dinâmica, a graça é uma vida. Ela não é algo estático, ela cresce, ela se enraiza mais na alma com a fidelidade à vida sacramental, a oração diária e a prática das virtudes. Se a pessoa busca uma excelência na graça, é isso aqui, é santidade, a excelência na graça. Torna-se mais resistente às armadilhas do demônio, ela se torna cada vez mais protegida pelos auxílios de Deus. O demônio busca explorar vícios e fraquezas para estabelecer com as almas uma relação abusiva, muito bem retratada na parábola do filho pródigo, quando ele cuidava dos porcos em troca de um resto de comida de lavagem. É assim que o demônio faz com as almas, ele exerce uma relação abusiva com elas. Devemos sempre fazer orações para reforçar essa defesa, mas sempre ancoradas na graça santificante como base da nossa vida com Deus. Em resumo, é pela união habitual com Deus, pela graça santificante, que a alma se torna fundamentalmente impenetrável ao domínio das coisas demoníacas sobre ela, permitindo inclusive que as provações se tornem instrumentos de santificação e não novas ocasiões de pecado. Uma segunda causa facilitadora da ação do demônio sobre nós, e aqui eu peço muita atenção. Uma segunda causa facilitadora da ação do demônio sobre nós é a presença em nossas vidas de coisas que fazem alusão, que representam vícios e desordens. Isso aqui merece uma explicação. Em uma das questões da Suma Teológica, São Tomás se pergunta se é permitido curar pessoas usando remédios. Questão um pouco curiosa para nós, alguém pensaria, é óbvio que sim. Mas ele faz algumas considerações interessantes. Ele diz assim: nas coisas feitas para obter certos efeitos corporais, devemos considerar se esses efeitos procedem de causas naturais. Se este é o caso, então será permitido. É permitido dar antibióticos para matar bactérias. O efeito do antibiótico é proporcional à sua capacidade natural. Pois podemos fazer com que as causas naturais produzam seus efeitos próprios. Isso é algo normal. Se, porém, esses efeitos não podem ser causados pela capacidade natural dessas coisas, então essas coisas apresentadas como produtoras desses efeitos não serão realmente as causas, elas serão sinais. Por exemplo, se eu pego um bonequinho e começo a alfinetar ele, São Tomás diz, não existe uma causalidade natural entre isso e o efeito que acontece na pessoa. O que está sendo feito é que aquilo ali é usado como algo que simboliza uma cura ou uma doença. E assim, essas coisas estão contidas nos pactos simbólicos feitos com os demônios. Por isso, Santo Agostinho diz na Cidade de Deus, os demônios são atraídos por meio de diferentes objetos agradáveis a eles, conforme a diversidade de demônios. Não como os animais são atraídos pela comida, mas eles são puros espíritos. Eles são atraídos pelo que aquelas coisas representam, por sinais agradáveis ao capricho de cada um desses demônios, por vários gêneros de pedras, de ervas, de madeiras, de animais, de ritos e de encantamentos. Bem, o que São Tomás explica aqui, citando Santo Agostinho, é que, como os demônios são puros espíritos, eles não têm inclinação natural para pipoca ou cachaça, galinha preta ou carne de bode. Eles não têm inclinação natural para essas coisas, simplesmente porque eles não são de natureza corporal como nós. É algo comparável, né? A nós humanos, nós não temos inclinação a comer grama.
não é uma inclinação da nossa natureza. Simplesmente, a nossa natureza humana não está inclinada a isso. A natureza bovina, sim, a natureza humana não. Pois bem, de maneira semelhante, há coisas que atraem os seres humanos por natureza, mas os demônios são outra natureza, eles são puros espíritos. Pois bem, qual é a natureza dos demônios? Eles são puros espíritos, seres dotados unicamente de duas capacidades de ação: inteligência e vontade, nada mais. Por isso, a inclinação natural deles não é de buscar algum prazer material em algum tipo de comida, ou de flor, ou de algum outro objeto. O que atrai eles nessas coisas é o que aquele ser material significa para a inteligência deles. Assim, quando alguém, por exemplo, coloca uma rosa vermelha dentro de uma garrafa de champanhe numa esquina de uma rua, cada uma dessas coisas, e esse conjunto ritual, representa para a inteligência dos demônios alguma coisa. Podemos facilmente deduzir que a rosa vermelha representa um amor ardente, por exemplo, uma paixão. Que essa bebida representa que a pessoa estará embriagada e fora de si, eufórica, por alguém. Que a esquina representa que a pessoa precisa tomar alguma escolha e que ela vai escolher esse homem vai escolher uma certa mulher, de preferência a outras. E assim os demônios que são mais propriamente responsáveis por tentar as pessoas pela luxúria e pela paixão veemente e sensual, irão ser provocados mais a agir, porque aquele conjunto todo representa para a inteligência deles a luxúria e a paixão sensual. Isso os atiça e cria uma espécie de acordo tácito entre quem faz o ritual e o demônio que é implicitamente invocado nele. É o que São Tomás acabou de falar, e assim se incluem essas coisas nos pactos simbólicos feitos com os demônios. A partir deste mesmo princípio, explicado por Santo Agostinho e São Tomás, que acabamos de ver, nós podemos concluir, por exemplo, o quanto os gestos, os paramentos, as orações, o conjunto de atos do rito romano tradicional causam horror aos demônios, por todas as verdades sobrenaturais que são representadas no rito, que espancam, por assim dizer, a inteligência dos demônios e os fazem sofrer. Ritos e gestos que refletem a cada alusão, de algum modo, à Santíssima Trindade, à encarnação, à Santíssima Virgem, à maternidade divina, à sua Imaculada Conceição, a pureza, a oração, a caridade, todas as virtudes, conversão, sacrifício, felicidade sobrenatural em Deus, contemplação. Não é à toa que nós vemos um rito como o nosso tão discreto e humanamente tão singelo receber uma oposição que é proporcionalmente inexplicável somente aos olhos humanos. Como pode uma missa de meia hora, em silêncio, discreta, que não chama a atenção de ninguém, sofrer tanta oposição? Não faz sentido. Humanamente é desproporcional. É que há outros olhos além dos nossos, que não suportam ver esse rito. Esses olhos são as inteligências dos demônios, que sofrem horrivelmente a cada gesto, a cada melodia gregoriana, a cada objeto usado, a cada reflexo de Deus que existe em cada passo desse rito. Este mesmo princípio explica também como a música que ouvimos colabora ou prejudica na nossa vida católica, não somente causando de modo direto ordem ou desordem na nossa vida psicológica, mas também músicas que exprimem revolta, impaciência, tristeza, paixões sensuais, que falam de uma pessoa como o centro absoluto da sua vida e não Deus, músicas que apresentam características de transtornos mentais, músicas angustiantes, impulsivas, com gritos, explosões de ira, dores psicológicas, etc. Elas atraem os demônios. Eles veem nisso daí uma representação de vícios e desordens, e uma maior ação deles e causa uma maior ação deles sobre as pessoas que ouvem essas coisas. Isso se aplica igualmente às roupas que usamos, limpas ou dignas, ou sensuais, rasgadas, sujas, desleixadas. Se aplica igualmente à organização ou desordem que tem em nossas casas, sujeira e entulhos no terreno, objetos largados e se deteriorando, mal cuidados, mato crescendo, descuido na ventilação e na iluminação, a casa escura, etc. Isso explica por que abençoamos e incensamos cemitérios e túmulos, porque abençoamos e incensamos casas em que pecados e até mesmo crimes ocorreram. Explica a real natureza do que são casas mal assombradas. Os demônios têm preferência por lugares que representam abandono, decomposição,
morte, pecados e consequências do pecado. Por causa de tudo que essas coisas naturalmente representam para a inteligência deles. Todas essas coisas, além de serem causas naturais de desordem em nossas vidas, tendo maior ou menor impacto negativo na nossa psicologia humana natural, atraem uma maior ação dos demônios nas nossas casas, na nossa psicologia de cada um que mora ali. Estados de irritabilidade maior entre os moradores, sentimentos de injustiça entre si, de que o outro é meu inimigo, um obstáculo para mim, para a minha vida, discussões, indiferenças, etc. Quantos casos em casamentos entre casais, pais e filhos nós conhecemos? Já vimos em nossas vidas assim. Abençoem as casas de vocês, usem água benta regularmente com devoção e fé, mas também mantenham as casas de vocês em ordem e limpas. Excluam da vida de vocês todas as músicas atuais que causam tantas desordens nas pessoas. Mais Vivaldi, mais Corelli, mais polifonia e mais músicas barrocas, menos pop, fora rock, pop, rap, música eletrônica, pagode, samba e tudo que representa o contrário da virtude, fora tudo isso. Onde a virtude e toda a ordem natural não são representadas, mas músicas que representam sensualidade, impulsividade, revolta, angústia, egoísmos. Tornam as pessoas indispostas à reflexão. Isso aqui é um pote de mel para os demônios, fazer com que as pessoas não reflitam. E por isso matam nessas pessoas a oração, a arma mais poderosa contra os demônios. E pelo que representam de desordenado, aguçam as inteligências dos demônios e favorecem uma maior ação deles sobre nós e sobre nossas casas. O padre Fortea, aqui tem algumas coisas que merecem ressalva. Na sua Suma Demoníaca fala assim: como algo material pode ter uma influência de algo que é espiritual? Há um tempo eu escrevi em outros livros que, sim, o que é material, água benta, os santos óleos, etc., tem uma influência para atormentar e expulsar os demônios, não pelo que eles têm de material, mas pelo que a igreja uniu a essas coisas, um poder espiritual ao abençoá-las. Quer dizer que a igreja, com o poder que recebeu de Cristo, pode unir um efeito espiritual a um objeto. E, portanto, o objeto não é nada em si, mas o poder de Cristo que foi unido a esse objeto. De todos os modos, a experiência que nos últimos anos eu fui tendo me fez complementar esta minha opinião. Existem matérias, existem coisas deste mundo que, pelo que elas simbolizam em si, têm uma efetividade concreta contra os espíritos. E a esse respeito eu quero contar uma história. Em uma certa ocasião não tínhamos água na paróquia. Fazia muito frio e a água estava congelada nos canos. Era na Europa, na Espanha, né? A água das pias de água benta não era possível de ser dada à pessoa que estava possessa e sobre a qual eu estava fazendo um exorcismo, porque já estava ali alguns dias e as pessoas colocam o dedo ali. E assim, quando eu estava a ponto de sair da paróquia para buscar água naquela fria manhã, eu me dei conta de que havia uma garrafa de limonada que havia sobrado na geladeira depois de uma reunião de catequistas. E me passou pela mente abençoar o conteúdo da garrafa, pensando que o tipo da matéria era o de menos, o importante era a oração vinculada a ela. Pois bem, imediatamente eu observei que ainda que produzisse algum efeito sobre a pessoa possessa, era muito menor. Ao final de uns minutos, eu ordenei, em nome de Jesus, ao demônio, que me dissesse por que era assim. Ele resistiu, mas no final disse que a água era símbolo de pureza e limpeza. É isso que o demônio vê quando vê água. Ele não tem sede. Pois bem, disse que aquele outro líquido abençoado também produzia um efeito, mas menos. Porque limonada não transmite a ideia exata de pureza e limpeza. A água, sim. E é isso que os demônios veem, isso também os incomoda. Se observamos as matérias que a igreja abençoa ou consagra, nos daremos conta de que todas têm alguma representação de alguma coisa espiritual dentro delas. O sal, o incenso, a água, o óleo, as velas, o pão, etc. Pois bem,
Daí a importância, então, de levarmos uma vida ordenada, naturalmente ordenada. Não só porque permite uma vida espiritual bem encaminhada, mas a própria ordem natural incomoda os demônios. O padre Ripperger fala que, depois de muitas estatísticas obtidas de casos de possessão que ele cuidou, ele dizia uma coisa era comum e absolutamente presente em todos os casos. As pessoas possuídas tinham uma vida que faltava com a mais elemental ordem do dia. A vida era o caos, não havia ordem, não havia horário para nada, não havia ordem em nada na vida que a pessoa fazia. Isso atraía a ação do demônio sobre ela. Pois bem, quais são os sinais prováveis de que há em nós, em alguma das nossas casas, que pode haver uma ação maior do demônio? Eu cito o padre Allman, um padre americano, na sua Spiritual Theology. Ele fala o seguinte: espírito de falsidade, falta de abertura e franqueza com o diretor ou com o padre com o qual se fala, ou ao qual se vai contar algo. Tornar a direção espiritual superficial, subprodutiva em bons frutos por causa disso. Falar o que é secundário, não abordar diretamente o que precisa ser corrigido na vida católica pessoal. Apresentar as coisas de um jeito maquiado. Falsidade com o marido ou com a esposa, com os pais, com as pessoas com quem convivemos. Misturar verdades com mentiras ou expor as coisas de modo deliberadamente incompleto e com lacunas, manipulando as pessoas e os fatos, para não enfrentarmos de frente nossos problemas e vícios. Curiosidade mórbida por coisas misteriosas. Confusão, ansiedade, depressão profunda. Podem ter causas naturais, exploradas e aproveitadas pelos demônios, ou serem provocadas por uma ação deles sobre os nossos sentimentos, nossa imaginação e nossa memória. E por isso a Igreja, com todos os santos, sempre diz que nunca devemos basear nossa vida espiritual no que estamos sentindo, porque pode haver muito engano e muita ação do demônio aqui. Obstinação, ou seja, a falta de docilidade do dirigido ou do fiel. Se o fiel ou dirigido receber uma explicação suficiente e razoável de algo, e tem uma obstinação em não seguir isso, uma obstinação em receber a verdade ou em usar os meios para vencer suas dificuldades, isso pode ser um indício de uma maior influência do demônio. Os demônios não querem que as pessoas vençam suas desordens psicológicas, porque são facilitadores de pecado. E procurarão intervir nas paixões e na imaginação das pessoas para que elas não sejam dóceis ao que as ajuda. Elas terão rigidez de pensamento, obstinação de opinião própria e ficarão amarrados sem poder se mexer na vida espiritual. Também constante indiscrição e inquietação, procurando assim afastar as pessoas do dever de estado delas, da oração, ou fazendo as pessoas rezarem de modos espalhafatosos e chamativos. Espírito de orgulho e de vaidade, insistência calculada, refletida em não reconhecer em si nenhum traço bom, querendo que as pessoas tenham compaixão de mim. Isso aqui é um orgulho disfarçado de humildade. Desespero, perda de confiança e desânimo. Desobediência, dureza de coração. Os demônios desobedeceram desde o início e procuram tornar as pessoas desobedientes. Atração pelo feio, grotesco, macabro, tenebroso, caótico, insensibilidade diante de uma tragédia. Impaciência ou revolta em sofrer. Ressentimento pesado contra Deus ou contra alguém. Nós não estamos falando aqui de uma aversão natural, reflexiva da nossa natureza humana diante do sofrimento, isso é normal, né? Estamos falando de uma inconformidade, de uma não aceitação, indo até a revolta contra alguém ou contra Deus, porque você sofre. O perdão tem um poder brutal de afastar o demônio, e é por isso que Cristo manda que façamos o bem a quem nos ofende, rezemos por eles. E não fazer isso atrai a ação do demônio sobre nós. Paixões descontroladas, grande inclinação à sensualidade. Tudo que o demônio quer é tirar a paz e a serenidade de espírito para impedir a reflexão. Hipocrisia, falsidade, duplicidade, apego a consolos sensíveis. E assim os demônios tentam caricaturar a vida espiritual, fazer com que a pessoa ache que está progredindo, quando na verdade ela está estagnada e até retrocedendo, achando que progride porque se sente bem na oração. Não há nada a ver uma coisa com a outra. Ou faz a pessoa desanimar, confundindo desolações com retrocesso na vida espiritual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E assim engana muitas almas. A ausência de profunda devoção por Jesus e Nossa Senhora. Promoção fanática de uma causa. Causa política, causa religiosa, suas próprias ideias de modo fanático. Aceitação cega de contradições e irracionalidades evidentes nas coisas que está defendendo.
espírito de partido e de disputa, obstinação no que defende ou faz, mesmo vendo as graves consequências insustentáveis e incompatíveis com a realidade do que ela defende. E chegamos então aos meios cotidianos de afastar o demônio e de estarmos sempre debaixo da proteção de Deus e assegurarmos ainda mais a nossa salvação. São Boaventura, ele tem um sermão sobre os santos anjos, e no final ele diz assim, ao comentar o que São Rafael fez com Tobias: portanto, São Rafael, médico, nos liberta da enfermidade da alma, conduzindo-nos à amargura da contrição. Assim ele fala para Tobias: quando entrares na tua casa, unta sobre os olhos do teu pai o fel do peixe. Não sei se lembra, ele foi atacado no rio Tigre por um peixe, e ele grita por socorro, e São Rafael fala: não tenha medo, pegue ele, puxe ele para fora, o fel dele cura a cegueira. Né? E eles abriram o peixe, pegaram, o fel é a vesícula biliar do peixe. Né? Bem, isso não serve para nada, na verdade, mas na época se achava isso. É verdade. E São Rafael simplesmente fala conforme a ciência comum da época. Né? Assim fez, e o pai de Tobias viu. Por que São Rafael não pôde fazer isso diretamente? Porque os anjos não nos dão diretamente arrependimento. Eles não movem nossa alma diretamente. Eles nos mostram o caminho. Pelo fel, entende-se a amargura da contrição, que cura os olhos da mente interior. Esse é o melhor colírio. Caríssimos, os anjos todo dia nos narram os benefícios de Deus e os trazem à nossa memória. Quem é que te criou? Quem é que te redimiu? O que fizeste contra ele? A quem ofendeste? Se considerares essas coisas, não tens outro remédio que não seja chorar pelos pecados. E assim, de São Boaventura, pelo amargor do arrependimento, ficaremos curados da cegueira da nossa inteligência, porque o pecado cega as pessoas. Fanatismo, promoção fanática de uma causa, o pecado cega as pessoas. Então, o primeiro remédio cotidiano contra as ações do demônio na nossa vida é o arrependimento, a mortificação, a penitência, isso inclui a confissão. Depois, a caridade e a graça santificante. Em segundo lugar, São Boaventura fala, São Rafael liberta da servidão do demônio, convencendo-nos de termos na memória a paixão de Cristo. Por isso, São Rafael diz para Tobias: se colocardes uma parcela do coração desse peixe sobre as brasas, a sua fumaça expulsa todo gênero de demônios. E foi assim que Tobias fez isso, e São Rafael amarrou o demônio Asmodeu no deserto do Alto Egito. Mas o que é isso? O anjo Rafael não podia amarrar o demônio, a não ser que fizesse uso do coração de um peixe sobre as brasas? Acaso esse coração de um peixe dava tanta virtude para um anjo? De modo algum. Nada poderia acontecer ali se não fosse um mistério, ou seja, uma ação sobrenatural de Deus. Nisto, com efeito, nos é dado a entender que nada há que nos liberte tanto hoje da servidão do demônio como a meditação da paixão de Cristo, que procedeu da caridade do coração pegando fogo de Jesus Cristo. O coração, com efeito, é a fonte do calor de toda a vida. Se, portanto, tu colocardes o coração de Cristo, ou seja, a memória da paixão dele na cruz, colocar no calor do coração, sobre essa memória inflamada, imediatamente o demônio será amarrado e não poderá te prejudicar em nada. Daí a importância da caridade, e ela nunca está na alma sem que a graça esteja junto também. Isso inclui a comunhão, que aumenta a caridade em nós. E, finalmente, a oração do fundo do coração. São Boaventura fala, em terceiro lugar, liberta-nos da inimizade com Deus, a oração. Nós incorremos numa ofensa a Deus, e a oração nos leva à amizade com Deus. Por isso, São Rafael disse a Tobias: quando oravas com lágrimas, eu ofereci tua oração ao Senhor. Nossos acusadores diante de Deus são os demônios. Os anjos encontram desculpas, oferecendo as nossas orações, que nós fazemos devotamente. Queres aplacar a Deus? Reze a Ele. Ora devotamente. Oferece a Deus a tua oração para que te reconcilie com Deus. Por isso São Lucas fala que quando Cristo estava em agonia, rezava mais ainda e apareceu um anjo para confortá-lo.
Isso foi feito para nós, Jesus Cristo não precisava de consolo, mas era para mostrar para nós que os anjos de bom grado vêm até nós quando rezamos de maneira devota e nos ajudam e nos confortam e oferecem nossas orações a Deus. E aqui isso inclui o terço também. Enfim, tudo que ensinamos nesse sermão, mortificação, amor por Deus, a graça na alma, oração fervorosa, tudo isso se aplica muito bem aos princípios que Santo Agostinho e São Tomás nos explicaram. E agora é a nossa vez de seguir com tudo isso, correr até as fontes da graça, nessa vigília que é o Sagrado Coração de Jesus na Eucaristia, com oração fervorosa e qualquer tentativa dos demônios de nos afastarem de Deus, de prejudicar nossa saúde física, mental e finalmente nossa vida espiritual com essas coisas, tudo isso será destruído pela graça de Deus. Busquemos primeiro o reino de Deus e tudo mais nos será acrescentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.